Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler o versos 1 e o versos 2. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu quero ler novamente com vocês esses dois versículos. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Feche seus olhos, vamos orar. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Os louvores que foram entoados ao Senhor, nós oferecemos tudo a Ti, ó Pai. A nossa vida, nosso coração, nossa adoração, a nossa oferta, e agora oferecemos a Ti, Senhor, a nossa atenção, a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração nesse momento se abre em expectativa para que o Senhor fale conosco. Deus, e certos de que se não for uma operação do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nós não teríamos condições de compreender o que o Senhor tem a nos dizer. E é por essa razão que eu peço que o Teu Espírito seja derramado aqui, em cada coração, nos fazendo compreender, Senhor, a Tua palavra, as verdades que aqui serão proclamadas, e isso produza frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Nós iniciamos uma série de mensagens no domingo passado sobre família. E hoje eu quero trazer uma mensagem para os irmãos, um sermão, quero eu ser bem objetivo, e eu quero trazer aqui, irmãos, um sermão que tem como tema a teologia prática do casamento. Quando se fala em teologia, muitas vezes nós pensamos em estudos teológicos de grandes envergaduras, de grande profundidade, mas o fato é que todo o ensino bíblico é teologia. E a Bíblia está recheada de teologia sobre a família e sobre o casamento. Eu gostaria de introduzir esta mensagem com uma pergunta referente a algo que nós lemos ali no texto. O texto fala sobre, ao final do texto que nós lemos, sobre aroma suave. A pergunta que eu quero iniciar esta mensagem aqui nesta noite é: como você descreveria o aroma espiritual do seu lar? As pessoas que visitam a sua casa, sejam elas familiares, ou vizinhos, ou amigos, que cheiro elas sentem lá? Qual é o aroma que a sua casa exala? Aqui o texto falou de um aroma suave. E essa é uma preocupação importante, porque aroma é uma coisa interessante, cheiro é uma coisa interessante. Eu trabalho em muitas casas, eu vou a muitos lugares, e há lugares que têm cheiros muito distintos, só que quem mora naquele lugar não percebe. Às vezes eu estou trabalhando em um determinado local, a pessoa chega, e eu trabalho com muito produto químico, a pessoa pergunta assim: como é que você está aguentando esse cheiro? Eu falei: mas não estou sentindo nada. A gente se acostuma, não é? Mas a pessoa que chega, que não está acostumada com aquele cheiro, percebe. Então é importante nós fazermos aqui hoje uma avaliação: que tipo de aroma, que tipo de cheiro
a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso relacionamento em casa, no lar, está exalando. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, já para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Os vizinhos de vocês conhecem muito bem qual é o aroma que está saindo de lá. Pode ter certeza. As pessoas que frequentam a sua casa, elas sabem. Então, veja que o texto citado, que nós lemos aqui, irmãos, hoje, nesse local, diz que quando os cristãos andam em amor, é o que o texto está dizendo, eles estão imitando a Cristo. E o sacrifício de Cristo é um aroma agradável a Deus. Um lar cristão produz um tipo de aroma muito especial perante Deus e perante os homens. Mas como que este aroma de Cristo é exalado? Está aqui no texto. Aqueles que andam em amor. Versículo 2. Andai em amor. O que é andar em amor? Esse é o ponto. Andar em amor, irmãos, hoje é um grande desafio. E talvez você, ao ouvir essa palavra, você já está pensando logo numa questão de sentimento. Amor é um sentimento, certo? Todos concordam com essa afirmação? Amor é um sentimento. Porém, quando a Bíblia vai tratar de amor, ela vai mais fundo do que um mero sentimento. O Senhor Jesus, quando foi indagado qual era o grande mandamento, em Mateus capítulo 22, versículo 36, ele disse, mestre, alguém perguntou, qual é o grande mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que eu entendo aqui? Amor não é só um sentimento. Amor é um mandamento. Então, voltando ao nosso texto de leitura, nós falamos de aroma, e este amor ele é exalado quando eu ando em amor. E como é que eu ando em amor segundo a Bíblia? Quando eu me submeto aos mandamentos e à vontade de Deus. Andar em amor, guardem isso, irmãos, durante essa pregação. Andar em amor é andar em obediência a Deus. Andar em amor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Isso é andar em amor. Se o seu lar, agora vamos voltar para a família. Se o seu lar, as pessoas andam em amor, andar significa o quê? Não é um momento. Não é dependendo das circunstâncias. Não é quando tudo está bem. Não, é quando anda. Vive, modo de viver. Se o seu lar tem um modo de viver em amor, ou seja, em obediência a Deus, não tem outro cheiro a não ser exalar o bom cheiro de Cristo. É algo diferente, é algo especial, é algo notável. As pessoas sentem até prazer em ir na nossa casa, em estar com a nossa família, quando esse cheiro é exalado. Onde esta obediência de todo o coração deve começar? É outra pergunta. Onde esta obediência deve começar? Onde deve se originar? Quando que começa? Como eu faço para ter esse aroma então? Entendi, eu tenho que andar em amor. Andar em amor é em obediência, é o que Cristo ensinou. Mateus 23 nos dá uma pista. Versículo 25 e 26. Interessante essa parte, queridos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Vamos trazer isso aqui para a família? O que nós fazemos muitas vezes?
limpamos o exterior do copo. Está todo mundo cheiroso, tomou banho, está tratando com educação, está na igreja, foi jantar na casa de algum familiar, está todo mundo se tratando muito bem, educadamente, mas por dentro não está limpo. O que acontece? Chega em casa, desmorona toda aquela aparência que foi criada. Jesus falou assim: fariseu, cego, não adianta você ficar indo em terapia, não adianta você ficar indo em consultório, não adianta você ficar lendo livro de autoajuda, não adianta, você tem que limpar esse coração seu que está contaminado, que está cheio de pecado, de má intenção, o que ele falou aqui? De rapina e intemperança, de ganância, de orgulho, de soberba, de maledicência, de diversos pecados. O Senhor Jesus nos dá aqui, queridos irmãos, uma dica: a obediência que proporcionará um aroma agradável dentro da sua casa, da sua família, ela inicia quando você, individualmente, se propõe a limpar o interior do copo. Não, Paulinho, não, mas peraí, tem um trem errado. Porque o problema lá em casa não sou eu, não. O problema lá em casa não sou eu. Não, mas Jesus está falando para você. Se limpar só o exterior, não vai dar certo. Tem que limpar o interior. Se aplicarmos esse princípio no lar, devemos ver que o interior de uma família é, sem dúvida, o interior da família é, sem dúvida, o relacionamento do marido com a esposa. Agora nós vamos apertar um pouquinho o cinto aqui, irmãos. À medida que conscientemente imitam o relacionamento que existe entre Jesus e a igreja, à medida que eu entendo isso, à medida que eu percebo isso, aí o negócio começa a dar certo. Vejam, queridos, não adianta você querer que os seus filhos sejam modelo, sendo que o marido não sabe tratar a esposa não sabe tratar o marido. Não adianta você esperar resultados dos demais que entram na sua casa e perceba algo bom, se não há um bom relacionamento entre o marido e a esposa. O texto é claro que nós lemos: andai em amor. Eu quero trazer uma frase aqui de um pregador que eu gosto muito, do John Bunyan. Certa vez, John Bunyan exortou os maridos da sua igreja. Maridos, limpem seus ouvidos e escutem. Certa vez, exortou os esposos a serem maridos tão crentes a ponto de fazerem a esposa crente dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. Eu acho que vocês não entenderam, não. Os maridos aqui certamente não entenderam, não. Faço questão de repetir. John Bunyan exortou a igreja e os homens a serem homens que para suas esposas eles não sejam só o marido, mas como um pregador vivo, nas suas atitudes, no modo de falar, no modo de tratar, no modo de ouvir, da mesma forma que Jesus trata a igreja dele. Temos sido assim? Temos sido esse marido? Minha esposa está aqui me olhando. Não tem nada. Deixa ela em casa que nós vamos conversar. A saúde de todos os relacionamentos do lar depende da saúde do relacionamento entre o marido e a esposa. E a chave se encontra no modo como o marido trata sua esposa. Fica uma dica aqui, irmãos. Quando a mamãe não está feliz, ninguém está feliz no lar. Entristece a mamãe. Entristece. Vai dar bom não.
O amor que é referido aqui nesse texto que nós lemos, andar em amor, ele tem 3 características importantíssimas em Efésios capítulo 5, versículo 2. Primeiro, é um amor constante. Por que ele é constante? Porque ele é comparado ao amor de Deus. Segundo, ele é um amor imitativo, porque ele imita como Cristo ama a igreja. E terceiro, ele é sincero e verdadeiro, ou seja, sacrificial, porque como é que Cristo amou a igreja? Está aí no texto. Entregou a si mesmo por ela. Entregou a si mesmo. Então, como que um marido anda em amor? De que maneira? Imitando a Cristo, constante como o amor de Deus, sincero e verdadeiro como Cristo entregou-se à sua igreja. Um casal piedoso procede de um coração obediente. E o maior desejo de um coração obediente é a glória de Deus. Vem cá, irmãos, vem cá. Nós vivemos uma cultura que diz que as pessoas se casam para serem felizes. E todo mundo quer ter essa bênção de se casarem, de serem felizes realmente. Realmente o casamento, e nós vamos ver isso aqui a pouco, ele proporciona ao homem e à mulher uma alegria especial. É uma obra criadora de Deus. Só que nós temos que entender, irmãos, que o casamento ele precisa ser compreendido como algo que é para a glória de Deus. O breve catecismo de Westminster vai dizer: qual é o fim do homem, principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o objetivo de todo homem? Por que Deus criou o homem? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos fez? Para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se Deus fez o homem para a glória de Deus, e o casamento é uma instituição de Deus, quer dizer que, em primeira instância, o casamento também deve ser para a glória de Deus. E talvez você esteja aí com um ponto de interrogação na sua cabeça. Pastor Paulo, mas eu não casei pensando nisso não. Ninguém nunca nem me falou isso. Sabe disso não? É? Pois é. Está aí a novidade para você. O casamento, em primeira instância, é para a glória de Deus. E por quê? Porque o casamento é a maior expressão da obra da redenção. O casamento é a maior expressão do que Cristo fez na cruz para salvar a sua noiva, para resgatar a sua noiva. Jesus tratou essa noiva com tanto amor, com tanta benevolência, com tanta misericórdia, com tanta atenção, que ele deu a própria vida por ela. E ela o ama por isso. E qual é a razão por que somos infelizes no casamento? Muitas vezes. É porque nós fazemos do casamento uma idolatria. Um fim em si mesmo. A maioria das pessoas se casam com uma expectativa. Não, agora era tudo que eu queria. Agora minha vida vai ser outra. Vai mesmo. Totalmente diferente. Muda completamente. Uma vida de solteiro com a vida de casado não tem nada a ver. São duas vidas totalmente diferentes uma da outra. Só que o casamento, ele não foi feito por Deus em primeira instância para proporcionar felicidade plena. E o que muitos fazem? Fazem do casamento uma idolatria. Colocam o casamento acima da glória de Deus, acima da vontade de Deus. E com isso vem a desilusão. Então a ordem de Deus para o marido é amar a esposa e não adorá-la. Adoração só a Deus. Aquele que glorifica a Deus irá, sem dúvida, obedecê-lo por meio do amor sacrificial. Quando o marido busca glorificar a Deus no seu lar, ele será equipado para amar sua esposa tal como lhe foi ordenado. E se ama sua esposa como foi ordenado, o aroma do seu lar será muito agradável. Irmãos, é muito fácil falar de amor, é muito fácil comprar rosas no dia dos namorados,
É muito fácil dar um presente de vez em quando. Isso aí é o mínimo, do mínimo, do mínimo. Você quer mostrar para sua esposa que você a ama? Seja fiel a Cristo. Seja fiel à palavra de Deus. Honre a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo, que é a sua esposa. A pessoa mais próxima de você, marido, é a sua esposa. Esposa, a pessoa mais próxima de você é o seu marido. Ame-o. Então nós vamos para a teologia prática do casamento. Nós fizemos aqui uma introdução dentro desse texto que nós lemos, e agora nós vamos para a teologia prática do casamento. Primeiro, fundamento. Vejam aí Efésios capítulo 5, versículo 1. O que vai dizer? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Homens, sejam imitadores de Deus. Mulheres, sejam imitadoras de Deus. Está aqui, ó. O primeiro fundamento, queridos, é esse. Nós temos muita facilidade em entender que Cristo, ou que Deus é nosso Senhor, para nos levar para o céu. Você crê nisso? Eu creio nisso. Jesus é o meu único e suficiente Salvador para me salvar. Mas você crê no Senhor como seu Senhor? Como marido? Como mãe? Você crê nele como o Senhor do seu lar? Você crê nele como o modelo de marido que você deve ser? Ele é Senhor, Ele é seu dono, é Ele quem determina como você vive, como você age, como você lida com as suas finanças, como você lida com seus filhos, como você lida com seu tempo? Esse é um ponto importante. Porque muitos de nós, cristãos, perdemos esse conceito. Nós cremos em Cristo como meu Senhor e Salvador, mas continuo vivendo a minha vida da mesma forma. Eu que mando, eu que faço, é do meu jeito, se não for do meu jeito, não vai dar certo, é aqui, é eu. Então, o primeiro fundamento é que eu preciso entender, isso é uma questão de maturidade. Deus é o Senhor, eu preciso imitá-lo. Por quê? Como filhos amados. Se você é filho de Deus, se você se diz filho de Deus, você deve andar como Deus, você deve ser imitador de Deus. O cristão maduro é alguém que entende o seu dever de toda criatura humana de glorificar a Deus em todas as coisas. Um cristão maduro será um marido maduro. Um cristão maduro, uma mulher cristã madura, será uma esposa madura. A maturidade no Senhor é um pré-requisito para a maturidade no casamento. Por isso, irmãos, que nós não aconselhamos que jovens se casem tenros demais, que se preparem mais, que conheçam mais a Deus, que conheçam mais o Deus da palavra, que sejam discipulados, que sejam orientados, que sejam bem preparados. Nós orientamos aos pais que ensinem os seus filhos o caminho que eles devem andar. Por quê? Para que não sejam imaturos para assumir algo tão elevado como o casamento. Antes de imitar a Deus, precisamos conhecê-lo, a fim de agradá-lo. Então, o primeiro ponto é o fundamento. Deus é o fundamento, Deus é o nosso exemplo, Deus é quem devemos imitar, devemos apontar para ele. Por que isso é importante, irmãos, antes de passar para o próximo? Porque muitas vezes nós temos uma ideia de que o casamento tem que ser igual ao do Cristiano Ronaldo. O casamento tem que ser igual ao do Thiago Lacerda. Tem que ser igual ao do Justin Bieber. Nós começamos a criar modelos de pessoas famosas, de pessoas que eu admiro. Ah, é o meu tio, é minha tia. Não. O seu modelo para o seu casamento, ser um casamento abençoado, um casamento maduro, deve ser o próprio Deus. E aí nos leva ao segundo ponto. Vejam comigo. O casamento não só tem um fundamento, a família, mas ele também é pactual. Vejam, queridos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são três, mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo eles são um só. Eles têm um pacto na eternidade, o pacto da redenção. O Pai elege,
envia o Filho paga o preço, sobe para a glória, e o Espírito Santo convence aqueles que o Pai elegeu, que Cristo comprou, para serem salvos. E um não atropela o lugar do outro. Um não é maior do que o outro. Há um pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo, indissolúvel, indizível, incomparável. Assim deve ser o casamento. Deve haver um pacto. E aqui, irmãos, é muito bonito, porque a Bíblia afirma que antes de firmar a terra, antes de criar o universo, o Pai já havia escolhido uma noiva para Jesus. Apocalipse 21, versos 9, parte B. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Deus fez um pacto com Cristo. Vou preparar para você uma noiva. Vou preparar para você uma esposa. E Cristo, Pai, eu vou lá morrer por esta esposa amada que o Senhor elegeu e vai preparar para mim. Irmãos, é lindo demais quando nós olhamos para o Pai. Por isso Ele é nosso exemplo. E assim como há um pacto na eternidade, o casamento é uma representação da união entre Cristo e a igreja. E isso é muito importante. Dependendo do casamento, esta declaração poderá ser boa ou ruim, mas será uma declaração. Acho que vocês entenderam. Eu também não fui bem claro. O casamento entre um homem e uma mulher é a maior representação de Cristo e a igreja. Como que as pessoas veem Cristo e a igreja através do seu casamento? Se o seu casamento é um exemplo disso, como que as pessoas veem que Cristo é e que a igreja é? Portanto, a base do casamento é pactual. Deus escolheu o casamento como um dos melhores instrumentos pelo qual homens pecadores podem glorificá-lo, podem exaltá-lo. Agora, olha que coisa linda. Uma coisa que está meio fora de moda hoje, mas até pouco tempo não era. No casamento, a mulher leva o nome do marido. Para muitos isso é só uma tradição. Para muitos isso é uma bobagem. Vejam comigo Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Algo que certamente passou desapercebido aos olhos de muitos aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão. Quando Deus foi chamar os dois, Deus chamou Adão, inclusive a mulher. O pacto com Deus é tão especial que ele vê uma só carne. E ele chamou Adão e Eva de Adão. É por isso, irmã, que você leva o nome do maridão aí, ó. Não é pouca coisa, não. Isso é bênção. É pacto. É uma só carne. Adão se dá conta da falta de uma adjutora adequada. Gênesis 2, versículo 20. Deus deu a Adão uma missão. Qual era a missão? Nomear os animais. Dar nome a ele. Não era só chegar lá e dar um nome qualquer, não. Era um nome compatível, que ele entendia ali. Era uma tarefa difícil. Gênesis 2:20 vai dizer: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Já imaginou a situação de Adão? Vocês já imaginaram? Acho que ninguém parou para pensar nisso, né? O tempo não está sobrando, né? Mas vamos aproveitar agora e pensar. Deus mandou ele dar nome para todos. Aí ele foi lá, passou um animal, ele olhou e falou assim: tá parecendo um boi, né? Boi. Não, boi. Oh, aquela ali parece, olha, é um pouquinho diferente. Ah, aquela é a fêmea. Vaca. Vai chamar vaca.
parece. Foi passando um por um. Macho e fêmea, ele põe nome. Macho, pensando, né? Uma hora vai chegar um parecido comigo, não é possível, né? Passavam, nada. Não é possível, eu estou sozinho, não tem uma aqui para mim, não. Tem pro boi, tem pro cavalo, tem pro bode, tem pro galo, mas não tem para mim. E nós vemos 3 fatos importantes aqui. Prestem atenção nisso, irmãos. Primeiro, Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Então, casamento é homem e mulher. Qualquer coisa fora disso está fora de questão. Segundo, Adão, antes de Eva ser criada, não achou auxiliadora idônea. Ele não olhou lá um outro animal, uma outra coisa, e falou, não tem nenhuma, vai essa aqui mesmo. Mais uma vez, deixando claro, casamento é entre um homem e uma mulher. Terceira coisa que nos salta aos olhos. Deus criou 10 mulheres para Adão? Uma. Então, o casamento é monogâmico. E aí nós vamos para a nossa parte mais importante, caminhando para o final. Nós aprendemos que o casamento é para a glória de Deus. Primeira coisa, base fundamental. Não esqueçam disso. Jovens que pensam em se casar. Jovens que pensam em se casar. O casamento é para a glória de Deus em primeiro lugar. Mas além desse propósito, existem propósitos também revelados na Escritura para o casamento. E eu quero ressaltar 3 aqui, ó. 3. Eu sei que vai apertar alguns. Inclusive eu. Primeiro, companhia idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Por favor. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Próximo. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até o 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se 2 numa só carne. Então, o primeiro propósito, depois de ser para a glória de Deus, é uma companhia idônea. Não é uma companhia qualquer. Não é só um rostinho bonito. Não é só um rapaz cheirosinho. Tem que ser idôneo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, primeiro propósito, idôneo. Como resultado da ordem da criação, homens e mulheres são orientados um para o outro de modo diferente. Opa! Precisam um do outro, mas precisam um do outro de modo diferente. Presta atenção nisso aqui. Existe um movimento feminista ganhando corpo, forma, poder, invadindo inclusive igrejas. Anticristão e antibíblico. Observem que Deus criou primeiro o homem e lhe deu uma missão. Deus deu um trabalho, uma missão a Adão.
E Adão, ao ver o trabalho que estava difícil o trem para ele lá sozinho, ele procurou uma auxiliadora, alguém que fosse idônea, capaz de ajudá-lo, capaz de auxiliá-lo na difícil missão que Deus havia concedido. Nesse ponto nós precisamos entender o nosso lugar. E é muito importante. O homem precisa de ajuda e a mulher ajudá-lo. Está aqui, ó. É a Bíblia. O homem foi feito sem uma auxiliadora, sem uma mulher, sem alguém como ele. Mas quando Deus faz a mulher, Deus faz com um propósito. Primeiro propósito, ajudá-lo. Mulheres, você tem ajudado seu marido? Tem? Tem apoiado? Aconselhado? De maneira virtuosa, bondosa, generosa e às vezes firme, quando necessário, mas com sabedoria e amor? Tem feito? Porque senão você não está fazendo o papel pelo qual Deus designou. Não compete biblicamente à mulher o sustento da casa, embora não há nenhuma proibição que ela não possa trabalhar para auxiliar. Qual que é o problema de invertermos a ordem? Porque tem uns que falam que a ordem dos tratores não altera o viaduto, não tem? Altera demais. Se você mudar uma escavadeira de lugar e pôr uma britadeira, o negócio não sai bom não. Deus deu ao homem uma missão específica e criou a mulher para estar ao lado como ajudadora idônea para que esta missão seja cumprida completamente. Em outras palavras, se cada um vai para um lado, não tem como a coisa funcionar. Se cada um quer fazer uma coisa distinta da outra e encontrar à noite, só para dar boa noite, e às vezes nem dá boa noite, chega um já está dormindo e emenda com a noite, o outro sai de manhã, não toma nenhum café junto, não acontece nada, encontra no fim de semana, e aí, tudo bem, não, tem muito trabalho para fazer. Isso não é casamento, isso não é vida, está fora dos padrões de Deus. Não sabe onde os meninos estão, os filhos estão, quem está criando é a babá, quem está criando é a escolinha. Ah, não tem uma escolinha que tem o dia inteiro, não. Não tem uma que passa a noite também, não. É o que nós temos visto hoje. Então o casamento foi criado por Deus para prover companhia em meio ao labor, em meio às lutas, em meio à tarefa. Deus disse a Adão: domine, administre, cuide do meu jardim. E deu Eva para auxiliá-lo. O marido está orientado para o trabalho e a esposa para o marido. Eu sei que muitas irmãs não gostam de ouvir isso, mas é o que a palavra diz. A mulher solteira cuida das coisas do mundo, mas a mulher casada cuida das coisas de agradar o marido. Isso é Bíblia, meu irmão. Se Cristo é o seu Senhor, se é o seu fundamento, se há um pacto, se você herdou o nome do seu marido, e homem, você tem que ter homem também. Você tem que ser homem. A missão é sua. O rojão é seu. Segundo, então primeiro, companhia idônea. Segundo, necessidade de suscitar uma semente piedosa. Veja comigo Malaquias capítulo 2, versículo 15. Esse versículo me impactou. Não fez o Senhor está falando de Adão, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Por que Deus fez só um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Eu aprendo duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, Deus criou a família, o casal, para ter filhos piedosos. Filhos que andem no caminho dos pais, filhos que obedeçam os pais, filhos que honrem os pais.
pais que ensinem seus filhos. Essa é a ordem de Deus. Pais que tenham autoridade máxima sobre os filhos. O texto que nós lemos aqui, em uma outra tradução, vai falar: ele buscava uma descendência piedosa. Eu busquei em várias traduções e a palavra piedosa vem em todas as outras, menos na que nós usamos. O que Deus espera de um casamento? Descendência, filhos. E não é qualquer filho, não é só encher a casa de filhos para cima e para baixo. Não. Piedosos, santos. Esse é o modelo de Deus. Malaquias também afirma aqui nesse mesmo texto, como meio para um fim, a importância de tratar a esposa com honra. Os maridão hoje está apertado, hein? Eu começo a falar das irmãs, já volto. O texto está aqui, ó. Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Em outras palavras, honra a sua esposa, cuida dela, zela dela, presta atenção nas necessidades dela. Para de olhar para esse celular o tempo inteiro, comece a ouvir mais a sua esposa, comece a passear com ela, vai fazer uma caminhada com ela, vai tentar entender um pouquinho o mundo dela. Vai ser difícil, mas se você esforçar pelo menos um pouquinho mais, você vai conseguir, meu filho. Seja fiel à sua esposa, à mulher da sua mocidade. Em tudo. Em tudo. Guarda seus olhos, seus pensamentos, seu olhar, seja todo para sua esposa. Muito bem. Terceiro e último. Primeiro, propósito do casamento, depois de ser para a glória de Deus, companhia idônea. Segundo, necessidade de suscitar uma semente, filhos piedosos. E terceiro, meu Deus do céu, evitar imoralidade sexual. Vamos lá, temos que passar por isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e 3. Mas por causa da impureza, o apóstolo Paulo falando para a igreja, mas por causa da impureza, do pecado, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. Presta atenção aqui. Varão de Deus, você deve à sua esposa. Mulher de Deus, você deve ao seu marido a devida benevolência. Queridos, vivemos em um mundo caído, pecaminoso, sensual, muito sensual. Nós vivemos em um mundo, irmãos, uma era muito pecaminosa, em que somos tentados à luxúria, à fornicação, ao adultério o tempo todo. Aí você não presta devida benevolência à sua esposa. Aí o que diz o ditado popular? Quem não dá assistência, abre concorrência. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Um casamento, irmãos, deve ser um casamento bíblico e deve sim haver intimidade, amor, carinho, atenção. O homem deve fazer de tudo possível para satisfazer a sua esposa, e a sua esposa deve fazer todo o possível para satisfazer o seu marido. E se está falhando nessa área, você deve se arrepender, pedir perdão e começar a ser um homem bíblico ou uma mulher bíblica. Isso é bênção, não maldição. Se casais cristãos chegam a entender o propósito último do seu casamento, que é glorificar a Deus, já deram um importante primeiro passo.
Se então buscam viver e andar em conformidade com a vontade de Deus, logo exalarão o aroma de Jesus Cristo. Se no seu casamento há cooperação, cada um no seu papel. Se os filhos estão sendo criados na admoestação e doutrina do Senhor e para o Senhor, e se há a devida benevolência, o respeito, o amor, o carinho, um para com o outro, vai exalar um cheiro extraordinário e vai atrair a muitos para a presença do Senhor. Eu quero ser como o casamento de vocês, quero ter um casamento como o de vocês, eu quero ter uma família como a de vocês, é o que vocês vão passar a ouvir. Mas talvez, querido, diante de tudo isso que eu preguei, talvez você esteja aí me olhando e pensando, não tem jeito não, pastor, esquece, já tentei, eu já fiz de tudo, sem dar certo não, era tudo que eu queria, mas não tem jeito não. Meu irmão, faça hoje com Deus um novo concerto. O apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Jesus é o seu Senhor? Jesus é o Senhor do seu lar? Ele é o Senhor da sua família? Você pode dizer como Josué, como foi lido aqui no início, escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso quer dizer? Que a partir de hoje, meu lar vai ser diferente. Eu vou dar a devida benevolência à minha esposa, eu vou tratá-la com mais fidelidade, eu vou tratá-la com mais honra, eu vou tratá-la com mais respeito, eu vou olhar para os meus filhos mais como uma missão, eu vou estar mais junto do meu marido, eu vou estar mais junto dele, das necessidades dele, eu vou aconselhá-lo, eu vou estar mais próxima dele. Ah, Paulo, mas o meu marido não quer isso. Mas Cristo é o seu Senhor? Então você fará por amor ao Senhor. A palavra do Senhor nos disse assim: sede pois imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós mesmos. Irmão, o Senhor Jesus veio ao mundo sabendo que muitos o negariam, ele sabia que muitos não o queriam, que muitos o rejeitariam, que muitos até mesmo o trairiam, ou até mesmo o abandonariam, mas mesmo assim isso não impediu que Cristo viesse como homem, e sofresse e padecesse, até o fim por amor à nossa vida. Ele foi fiel e honrou ao pacto que ele havia com o Pai, até o fim. Esse deve ser o exemplo a ser imitado, esse deve ser o exemplo a ser seguido. Seja um marido bíblico, uma esposa bíblica, e pode ter certeza que os seus filhos vão te imitar, vão desejar ser como você, mulher, como você, irmã, e o seu lar terá um aroma muito especial. Esse aroma se exalará pelos seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro. Quando o seu marido sair com você na rua, não ele lá na frente, você na esquina de trás tentando alcançá-lo com um monte de menino, não, mão dada. Quando alguém vê você abrir a porta para sua esposa, quando alguém vê como você fala com ela, como você trata ela, como você ouve seus filhos, como você lida com seus negócios, como você compartilha suas coisas, como para você é importante num culto como esse, terminar e a primeira pessoa a receber uma graça e a paz do Senhor é a sua esposa, seus filhos. Isso vai exalar um cheiro agradável, e todos vão perceber. Querido, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus como seu Senhor, e será salvo tu e a tua casa.